Oi gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Bentini e eu e minha parceira Maria Vanielli, que não pôde estar gravando um vídeo comigo hoje, nós fizemos a nossa IC sobre a crise de refugiados da América Central. E nessa IC a gente decidiu fazer uma revisão bibliográfica sobre a história desse continente e para chegar na questão atual que nós vemos hoje. Então vamos lá. Nós descobrimos que durante o século XX, durante a primeira metade do século XX, a América Central ela foi muito explorada pelo imperialismo dos Estados Unidos na região, que transformou o país nesses países que são El Salvador, Guatemala e Honduras, que a gente chama de Triângulo Norte, em plantations, em grandes plantations para a produção de frutas, que iam todo o lucro dessa produção ia para os Estados Unidos e a população vivendo uma grande pobreza. Só que nos anos 60 eles se revoltaram, e nessa revolta desses três países se iniciaram em uma guerra civil, na Guatemala e em El Salvador. E essa guerra civil durou dos anos 60 até os anos 90. E nesse período milhares de pessoas do Triângulo Norte fugiram para os Estados Unidos em busca de segurança, porque o país era muito pobre, também já estava tendo a guerra e piorou muito mais a situação. Lá nos Estados Unidos, as pessoas que chegaram lá, elas viviam num ambiente de segregação social e violência. E os jovens dessas comunidades, a comunidade salvadorenha, guatemalteca e hondurenha, eles decidiram formar gangues para se protegerem e buscarem ter um seu local dentro daquela sociedade. Só que durante os anos 80 e 90, essas gangues elas foram se tornando organizações criminosas, e nos anos 90, começo dos anos 90, elas entraram em guerra. As duas gangues que formaram foram a Mara Salvatrucha e a Barrio 18. E como as duas ficaram em guerra, a violência estourou nos Estados Unidos, envolvendo essas duas gangues e as pessoas que eram membros dela. E foi aí que o governo daquele país decidiu deportar em massa todas as pessoas que tinham nascido no Triângulo Norte e tinham antecedentes criminais. E durante os anos 90 e os anos 2000, milhares de pessoas foram deportadas. Só que essas pessoas elas eram crianças, quer dizer, elas chegaram nos Estados Unidos sendo crianças ou bebês, e elas nunca tinham vivido na América Central. Mas elas foram deportadas para lá, e chegando lá, esses membros de gangue, eles encontraram um ambiente muito fértil, porque os estados eram desestruturados e a pobreza era muito forte nos três países, no Triângulo Norte. E foi nesse contexto que a violência estourou em El Salvador, principalmente em El Salvador, na Guatemala e Honduras, que se tornaram os países mais violentos do mundo e que não estavam em guerra. E a partir dos anos 2000, eles começaram a tomar o controle desses três países. Eles começaram a dominar tudo, e eles começaram a praticar extorsão, assassinatos violentos, e eles começaram a formar cartéis de drogas, e foi nesse contexto que a população começou a ser ameaçada por eles. E aí começou um novo fluxo de refugiados para os Estados Unidos. As pessoas de El Salvador, Guatemala e Honduras, eles começaram a sair de a pé, atravessando todo o México para tentar chegar nos Estados Unidos de novo. E nessa década, a partir do ano de 2012, mais ou menos, eles começaram a formar caravanas de refugiados, porque a travessia pelo México era muito perigosa. É perigosa, até hoje. E nessas caravanas eles começaram a andar em massa, com grupos formados de 8 até 10 mil pessoas, para atravessar o México e chegar na fronteira dos Estados Unidos. Na travessia pelo México, eles enfrentavam os cartéis de drogas mexicanos, e eles não eram muito bem recebidos pela população do México também. Mas existiam grupos do México, do mesmo jeito que tinha gente que não gostava, tinha gente que apoiava eles. Eles formaram comunidades para ajudar, centros médicos para ajudar os refugiados para eles seguirem a viagem. Só que isso não adiantava muito, porque ao chegar nos Estados Unidos eles eram barrados na fronteira dos Estados Unidos. E se eles atravessassem legalmente, eles eram deportados de volta para a América Central, onde a situação era muito pior. E existem casos que desde quando o Donald Trump assumiu em 2017, as crianças começaram a ser separadas de suas famílias e colocadas em campos de concentração. E o que nós descobrimos que essa IC, durante a pesquisa, é que essa situação ela não tem uma previsão de melhora. Ela não vai mudar tão cedo. As pessoas, esses refugiados, eles não são imigrantes que estão fugindo da América Central em busca de trabalho. Eles estão fugindo para sobreviver, eles são refugiados, e essa crise de refugiados vai continuar durante muito tempo. Mas depois agora da pandemia do coronavírus, que começou ano passado, não existe uma previsão de melhora. O governo dos Estados Unidos, mesmo agora que esteja em transição, não existe uma rede de apoio a esses refugiados e nem aos estados da América Central. Então, infelizmente, é uma coisa que nós ainda vamos continuar a ver durante muito tempo. E é isso. O tempo é curto para falar de tudo aqui, mas é basicamente essa a nossa pesquisa. Muito obrigado a todos que assistiram.